Lucas, capítulo 7. Um centurião revela sua fé em Jesus. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que lhe concedas este favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então, Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena com uma só palavra e o seu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele o faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: Asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e, ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Jesus ressuscita um jovem na multidão. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores! E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. João manda saber quem é Jesus. Então, os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para nos indagar: És tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disto, declarou aos mensageiros: Ide e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Jesus confere honras a João. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saístes a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias, estão nos palácios. Afinal, que fostes observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o caminho diante de ti. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, e se submeteram ao batismo de João. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios, e não se dispuseram a ser batizados por ele. Sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração?
prosseguiu Jesus. Com que se assemelham? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós vos tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não chorastes. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e julgais, este está com demônio. Então chegou o filho do homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais. Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Uma pecadora unge a Jesus. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então, os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Lucas capítulo 8. As muitas discípulas de Jesus. Havendo passados esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. A parábola do semeador. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dele caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e, quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola, ao que ele lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho
Representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. A parábola da luz manifesta. Não há ninguém que, depois de acender uma candeia, a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Assim sendo, vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, mais se lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir lhe será tirado. Os fiéis formam a família de Jesus. Então, a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele. Entretanto, não conseguiam aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele lhe replicou: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A tempestade é neutralizada por Jesus. E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens e eles lhe obedecem? A libertação de um endemoniado. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. Um homem gesareno se torna discípulo. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então, todo o povo da região dos Gesarenos rogou a Jesus para que se retirasse das suas terras, pois estavam aterrorizados.
Contudo, o homem de quem havia sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe: Volta para tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. A súplica do dirigente da sinagoga. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. A cura de uma mulher no caminho. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: Quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim desejas saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: Certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: Filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: Tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: Não temas, tão somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: Não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ela a tomou pela mão e, em voz alta, lhe ordenou: Menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, contudo Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Lucas capítulo 9. Jesus envia os 12 em missão. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes orientou: Nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrardes, ali permanecei até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que sairdes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. Herodes tenta encontrar Jesus. O tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava ocorrendo e ficou assustado, pois algumas pessoas divulgavam que João havia ressuscitado dos mortos. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido, e outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Herodes, entretanto, afirmava: Eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se empenhava por conhecê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Entre mentes, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram:
Despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem alimento e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo com que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou os seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas, e os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Pedro confessa que Jesus é o Cristo. Certa ocasião, estava Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirmam que sou eu? Ao que eles replicaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo de Deus. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelassem esse fato. E acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Tome a sua cruz e siga Jesus. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. Alguns veem a glória de Jesus. Passados quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, outro para Moisés e outro para Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então, dela propagou-se uma voz afirmando: Este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. A cura de um menino possesso. No dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, clamando em alta voz: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, meu único filho. Um espírito se apoderara dele e, no mesmo instante, faz o menino berrar, joga-o no chão, provoca-lhe convulsões até espumar pela boca, jamais o deixas por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus:
Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com a vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra em convulsão. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Diante disso, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. Jesus prediz a sua morte outra vez. E enquanto todas as pessoas estavam maravilhadas com seus feitos, todos prodigiosos, ele comunicou aos seus discípulos: Dai toda a vossa atenção às palavras que vos passo a revelar. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Todavia, eles não conseguiam entender o significado de tais palavras, pois foi-lhes vedado esse entendimento a fim de que não as compreendessem, e tinham receio de pedir mais explicações a Jesus e a este respeito. Quem é o maior no reino? Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem, dentre eles, seria o maior. Mas Jesus, conhecendo aos seus anseios mais íntimos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então afirmou: Quem recebe esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Jesus não aprova o sectarismo. Então replicou-lhe João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e nos dispusemos a tentar impedi-lo, pois afinal ele não caminha conosco. Jesus, entretanto, lhes advertiu: Não o proibais, pois quem não é contra vós outros está a vosso favor. Jesus não é aceito pelos samaritanos. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para outro povoado. O alto custo do discipulado. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: Segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus: Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus.